Continuando a nossa leitura no livro de Ruth, no capítulo 2, durante a colheita. O que você vai encontrar nesse capítulo? Os acontecimentos se passam durante apenas um dia em dois cenários, no campo e em casa. No primeiro momento, no campo, nos versículos de 1 a 17, a gente vê que Noemi e Ruth, que tinham acabado de chegar novamente em Belém e encontraram um lugar para ficar, afinal, elas não tinham mais a propriedade que pertencia a Elimeleque, precisam também de uma forma de subsistência. E não a tendo, Ruth se oferece para recolher espigas, pausa para a figurinha, nos terrenos, nas colheitas. Afinal, isso era previsto por lei, na lei de Deus, que os pobres e os estrangeiros poderiam recolher as sobras das colheitas. E lá, no primeiro campo que ela vai, ela se encontra com Boaz. Ele reconhece o amor que Ruth tem por Noemi e sua família, e com ela ele é generoso. Esse trecho nos apresenta um outro ator importante da história que não tínhamos visto no capítulo 1, Boaz, e começa então o desenrolado enredo, apontando poucas dicas para o que vai acontecer no clímax no capítulo 4. Mas isso fica um pouco para mais tarde. Depois que Ruth tem esse encontro com Boaz no campo, ela retorna para casa, e nos versículos 18 até o 23, a gente vê uma conversa de Ruth com Noemi. Após esse dia intenso, a gente encontra um relacionamento próximo que elas têm, um cuidado mútuo que é visto não só em palavras, mas nas ações que elas tomam uma para com a outra. Ruth conta tudo o que lhe aconteceu, toda a bondade que ela recebeu e as plantações, as coisas que ela colheu e trouxe de volta, e Noemi se alegra porque elas encontraram um parente resgatador e louva a Deus. Conselho para a leitura. Conhecemos Boaz e é interessante a gente notar aqui que o seu caráter era algo raro na época dos juízes, onde as pessoas faziam o que queriam, não tinha reis e as pessoas não eram retas. E diferente deles, Boaz era uma pessoa justa, dedicada, generosa, que cuidava dos seus empregados. Esse mesmo Boaz, exemplar, encontra com uma moça também exemplar, Ruth, que a gente viu o caráter dela no capítulo anterior. E ele não se importa com o fato dela ser estrangeira. Afinal, ele mesmo era filho de uma estrangeira. Mas mais do que isso, o texto nos leva a atenção a algo mais importante. Não o status de uma pessoa em relação à sua origem, mas a bondade que essa pessoa oferece. Ruth oferecendo bondade que ela tinha em suas ações de forma sacrificial para com Noemi, e Boaz oferecendo a sua bondade em retorno para com Ruth. A esperança que a gente viu discretamente no capítulo anterior, nas palavras ousadas de declaração de compromisso de Ruth, agora começam a tomar forma. A tragédia ainda não se resolveu, mas as peças estão agora no lugar. Nesse capítulo, gostaria que você percebesse o seguinte. Para o autor, esses acidentes, essas coincidências, na verdade não são coisas do acaso, mas ações do próprio Deus. Veja as palavras que Noemi fala no final do capítulo. Outra coisa interessante de perceber é que Ruth, quando ela encontra Boaz, ela tenta se rebaixar, se demonstrando a disposição de se colocar como uma serva da menor das estaturas, mas Boaz, ele a trata com dignidade, muito mais do que ela poderia imaginar. Boaz também é colocado aqui como parente resgatador. O que isso significa? Significa que ele poderia salvá-las, Ruth e Noemi, da situação que elas estavam passando, recuperando para elas o terreno e dando a possibilidade novamente de ter descendência, ou seja, do nome da sua família não ser perdido na história. Para meditar. Mesmo numa situação desesperançosa, Ruth ela foi dedicada, e Noemi louvou a Deus, ainda quando as coisas estavam apenas demonstrando sinais de restauração antes mesmo que começassem a melhorar. Fica então o convite para nós. Temos reconhecido a bondade de Deus que Ele nos oferece ainda nos nossos dias e o louvado por conta disso? Será que a gente tem dedicado nosso amor àqueles que estão ao nosso redor, mesmo sem saber o que Deus fará em nosso auxílio? Seja a nossa fé reforçada com essa leitura e com essa meditação, com essa história maravilhosa, para que a gente possa viver em nossos dias também a bondade e louvor em qualquer circunstância. Boa leitura!